Povo de Deus, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. E nós vamos falar hoje de 2 Reis, capítulo 3 e capítulo 4, dando continuidade a Eliseu. Então você que chegou aqui agora, não é inscrito no canal, já clica e já se inscreve, porque senão você vai esquecer no final. Manda pros seus amigos, edifica a vida de alguém, edifica a minha vida com a presença de vocês e vamos aprender juntos, vamos propagar a palavra do Senhor juntos, em unidade, ok? Então vamos começar a aula. Então Jorão, filho de Acabe, começou a reinar, né? Com a morte de Acabe, ele começou a reinar no seu lugar. E ele começou a fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor. Mas não tão igual aos pais, porque os pais tinham a idolatria de ter imagem de Baal para tudo quanto era lugar da casa, né? E Jorão não, Jorão tirou essa imagem da idolatria, mas continuou fazendo as coisas que eram maus, continuou pecando em relação às outras coisas. Então Messa, que era o rei dos Moabitas, faziam trocas com o povo de Israel. Eles eram no começo inimigos um dos outros, mas acabou que quando chegou no reinado de Jorão, eles meio que ficaram aliados, eles faziam trocas de cordeiros, de dinheiro, de vinho, eles faziam troca entre eles. Só que quando Acabe morreu, o rei dos Moabitas não quis mais fazer essa troca, eles tinham uma aliança de paz. Então Jorão foi até o rei de Israel, que era Josafá, e falou assim: olha, o rei dos Moabitas se voltou contra mim, quero saber se eu vou entrar nessa batalha ou você vai entrar comigo. E aí ele falou: não, tamo junto, vou entrar nessa guerra junto com você. Era uma guerra que nem era dele, era uma guerra totalmente errada, que seu pai Acabe fez uma aliança errada e Josafá entrou nessa com Jorão. E aí Josafá falou para ele: por onde nós iremos? E ele respondeu: vamos por Edom. E lá vamos falar com o rei de Edom também para entrar nessa guerra conosco. Ou seja, foram 3 reis: rei de Judá, rei de Israel e rei de Edom. Os 3 reis com seus servos, seus povos, seus guerreiros, lutarem contra os Moabitas. E aí Jeosafá pergunta para o rei de Edom: porventura que tem algum profeta aqui que a gente possa consultar? E aí ele falou assim: tem Eliseu. E chegando Eliseu, ele falou para o rei de Israel: o que tenho eu contigo? Tá me chamando para quê? E aí Jeosafá falou para ele assim: não, a gente quer consultar o Senhor através de você para saber se a gente vai ganhar essa guerra. E aí Eliseu falou assim: olha, se não fosse por consideração com Josafá, eu nem para vocês olhavam, mas assim eu vou consultar o Senhor por conta de Josafá, porque por conta de vocês, outros 2 reis de Judá, rei de Israel e rei de Edom, eu não consultaria não. As terras se encheriam de água porque tinha uma seca muito grande lá e os seus cavalos, os seus animais já estavam com muita sede, já era 3 dias que eles não bebiam água. E o Senhor falou: olha, essa terra vai se encher de água, passa nesse vale muitas covas, porque não vai ter chuva e não vai ter vento, as águas vão brotar. E essas covas enchendo terá como um lugar ali para os animais beberem água, né? Ter reservatório de água. E aí assim aconteceu. E o Senhor disse: ainda digo mais, vocês vão ter os Moabitas na mão de vocês, vocês vão ganhar essa guerra sim. E o que aconteceu? Assim começou a peleja, né? Dos 3 reis contra os Moabitas. E de madrugada, ao amanhecer, o pessoal do Edom viu que as águas ali perto estavam com muito sangue, muito sangue. Então eles falaram entre eles: eu acho que os Moabitas, eles mesmos feriram uns aos outros. Eles começaram a entrar ali em discussão e contenda, começou um a matar o outro antes da guerra começar. E quando eles começaram a guerra, a peleja, o rei dos Moabitas viu que eles estavam perdendo. E aí viu que não tinha como continuar essa guerra porque todos eles iam morrer. E aí olha o que o rei de Moabitas fez. Ele pegou o seu primogênito, o filho que ficaria no seu lugar na sua morte, levou ele até os muros e ofereceu ele como holocausto. Como assim? Ele chegou no muro com o filho e falou: olha, que essa guerra acabe, eu dou meu filho para a morte. E o povo de Israel se revoltou muito contra isso e cada um foi para sua terra. E ele cessou a guerra. Nesse meio tempo, enquanto acontecia essa guerra, veio uma mulher, esposa de um dos profetas de Eliseu, que estavam ali naquele meio, e no meio da guerra, e falou assim: Eliseu, o teu servo, meu marido, morreu na peleja. Só que eu tenho 2 filhos para criar e eu não tenho nada para comer, para vender, para poder pagar essa dívida dele. Como ele era seu servo, fiel a você e fiel ao Senhor, eu preciso da sua ajuda, porque eles querem levar os meus filhos como escravos. E eu não posso deixar isso acontecer, a única coisa que tem na minha vida são meus filhos. Eliseu falou para ela: ué, mas o que você queres que eu te faça? O que você tem na sua casa? Ela falou: só tem uma botija de azeite. E aí ele falou assim: então você pegue todas as botijas da sua casa, pegue botijas com seus vizinhos, sai pegando botija, o máximo de botijas que você conseguir, e ponha esse pouquinho de azeite em cada botija que você conseguir.
E assim ela fez, ela foi correndo nos vizinhos, pegou botija com o vizinho, pegou botija na casa dela, pegou botija ao redor, pegou botija com o máximo de pessoas que ela conseguiu e colocou um pouco daquele azeite que ela tinha, um pouquinho em cada botija. E ela com a porta fechada, com seus filhos lá dentro, fez isso que Eliseu falou, colocou a porçãozinha de azeite nas botijas. E Eliseu falou assim, e todas as botijas foram cheias. Teve o milagre da multiplicação, né? Como Jesus fez com o vinho, aconteceu com o azeite naquelas botijas. E Eliseu falou, você não tem mais botijas para que se multiplique? Ela, não tem, meu senhor, de onde tirar mais botija? E ali houve esse milagre e o azeite se multiplicou. E Eliseu falou para ela, assim será, você pega esse azeite, vai para feira, né? Você vai até o comércio, vende todo esse azeite, paga a sua dívida e sobrará ainda muita porção de azeite para o crescimento dos seus filhos. E assim aconteceu. E aconteceu que naqueles dias, Eliseu, andando por ali, ele sempre passava na casa de uma mulher que oferecia pão. Essa mulher, ela tinha condições financeiras muito boas e só vivia ela e seu marido. E ela sempre, todos os dias de manhã, dava o de comer para as pessoas que não tinham alimento, né? Eles abriam a porta da frente da sua casa e dava pão para as pessoas que passavam para comer. E todos os dias Eliseu passando por ali, ele pegava o pão e comia o pão, né, que essa mulher dava. E um certo dia ela falou pro seu marido, olha, aquele homem que passa ali todos os dias, ele é um homem de Deus. E eu quero contar essa história para vocês minuciosamente, bem detalhada, mas na próxima aula, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Então fica por aqui, continua por aqui, e a gente vai dar continuidade a essa história maravilhosa, tá bom? Da mulher que ela era estéril, não tinha filhos, Deus tinha fechado a sua madre e muitos milagres aconteceram ali. Então fica por aqui. Até a próxima aula, que Deus abençoe muito, muito e grandemente a sua vida, que a graça e o favor dele seja sempre presente sobre a sua família, tá bom, povo de Deus? Manda pro máximo de pessoas que você conseguir e vamos juntos para a próxima aula. Um beijo grande e até logo!